queria convidar todo mundo para abrir a Bíblia lá em Gálatas 6, versículo 2. Olha que interessante que a Bíblia fala. Ela fala assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E é interessante a gente parar para pensar que essa escritura aqui é colocada na forma de um mandamento, vocês concordam? Né? Para quem lembra de português, o tempo verbal aqui é qual? Imperativo afirmativo, né? Que é uma ordem, né? Levem e cumpram. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa considerar de forma séria na nossa vida cristã. A Bíblia fala que esse é um mandamento bíblico de levar os fardos pesados uns dos outros. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa escritura é a segunda parte, que fala assim, que ele fala: cumpram a lei de Cristo. E a gente pode parar para pensar, né? Qual que é a lei de Cristo? Né? Que lei de Cristo é essa? Eu queria chamar vocês para a gente abrir lá em Isaías 53, no versículo 4. Isaías 53, 4. Vamos pensar um pouquinho sobre qual lei de Cristo é essa aqui que a Bíblia se refere. Olha só o que a Bíblia fala em Isaías 53, 4. Vamos lá? É bem conhecida essa escritura. Fala, olha: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. O que a Bíblia fala, né? Que Jesus tomou sobre si enfermidades e doenças que não eram dele, né? E aqui está falando do ponto de vista espiritual, né? Ou seja, Jesus tomou para ele problemas e dificuldades que não eram dele, que eram nossos. Ou seja, Jesus nos amou primeiro, né? O que a Bíblia fala para a gente aqui sobre a gente seguir a lei de Cristo é eu tomar para mim problemas e situações difíceis que não são minhas, que talvez nem me incomodem, que talvez eu nem saiba que existam, mas a Bíblia fala: tomem para vocês, como Jesus fez, situações difíceis que não são de vocês. Pelo quê? Por amor. Por exemplo, dando um exemplo aqui hipotético, vamos supor que o Jair está passando por uma situação difícil, e eu, de uma forma deliberada, vou tomar para mim parte dessas dificuldades, porque eu quero agir como Cristo agiu. E dessa forma eu vou passar a sofrer, orar, pensar num problema do Jair como se ele fosse meu. Só amor mesmo, né? Mas é isso que Deus nos pede. Cumprir a lei de Cristo é isso, ou seja, tomar para mim situações difíceis que não são minhas. E esse é um chamado desafiante para o mundo que a gente vive, né? Nesse mundo que a gente vive, a gente tem ensinado a pensar em quê? Somente em nós mesmos, né? Somente no nosso umbigo, né? Ontem eu passei uma situação lá no prédio onde a gente mora, que 1h da manhã as pessoas estão ouvindo música como se fosse 8 horas, 10 horas da manhã. Ou seja, as pessoas pensam assim: não, eu quero ouvir música, beleza. Se ninguém dorme, tudo bem, né? E a gente vive num mundo onde a gente é ensinado a isso, né? Pense em você, na sua satisfação, na sua alegria, e o outro que cuide de si, né? Mas a Bíblia fala que a lei de Cristo é diferente. E a gente tem que parar para pensar e considerar os problemas dos outros como se fossem nossos. Eu acho bem desafiante, vocês acham? Mas, se estamos aqui para aprender a Bíblia, é o que ela nos ensina. Amém? E uma outra coisa que eu queria considerar também é o seguinte: um pouquinho abaixo, lá em Gálatas, que a gente estava lendo, Gálatas 6:2, se a gente abrir lá em Gálatas 6, no versículo 5, olha que interessante. Gálatas 6:5. Fala assim, ó: pois cada um deverá levar a própria carga. É interessante, né? Fica parecendo que a Bíblia está paradoxal, né? Sem sentido, né? Lá atrás fala: levem os fardos uns dos outros. E aqui fala: cada um deve levar a sua própria carga. E é interessante, o Marcos já ensinou sobre isso, mas eu achei interessante trazer de volta, porque
cargas, na verdade, são coisas que a gente consegue fazer sozinho. E são coisas que a gente deve fazer sozinho. Né? Alguns exemplos que eu coloquei aqui. Por exemplo, você se negar, você lidar com as consequências das suas atitudes, você levantar cedo para fazer tempo com Deus, você pagar suas contas, você cumprir a sua palavra. São cargas que você deve levar sozinho. Até dei um exemplo, né? Imagina só que eu chego aqui e falo assim, olha, eu não tenho feito meus tempos com Deus direito, o problema é que a Viviane não me acorda. A culpa é dela. Se ela me acordasse, eu faria, mas como ela não me acorda, eu não faço. Eu posso fazer isso? Cada um tem cargas, né, profissionais, etc., que a gente precisa carregar. E eu fiquei pensando nisso, né? E fardos são o quê? São situações difíceis que a gente não consegue lidar sozinho. Que a gente tem dificuldade de lidar sozinho. É uma carga que você sente que você está levando, mas você não está dando conta. Esses são os fardos. São nesses aí que a Bíblia fala que a gente precisa ajudar um ao outro. E uma reflexão que eu queria falar também é o seguinte: se a gente não cuidar das nossas cargas, elas podem virar fardos. Tudo bem, a gente vai ajudar a carregar, mas é interessante que a gente precisa ser diligente e responsável sobre as nossas responsabilidades, né? Não é também falar tudo é culpa do outro, né? Uma vez eu vi um pensamento interessante, o pregador falando assim, que é fácil acusar Satanás de tudo e não assumir responsabilidade de nada. A gente tem responsabilidades. Tem uma parte da nossa vida que cabe a gente. E aquelas coisas que são difíceis da gente fazer sozinho, a Bíblia nos chama a gente compartilhar o peso. A gente ajudar um ao outro a carregar. Então assim, eu queria que você parasse para pensar um pouco nisso. Quais são as suas cargas, se você tem sido responsável com elas, como homem, como mulher, como esposo, como pai? E quais são os fardos que está difícil você carregar? Porque é interessante a gente parar para pensar que o chamado aqui é um chamado duplo, né? A gente é chamado a carregar os fardos uns dos outros, mas a gente precisa também deixar as pessoas fazerem isso. Quem aqui já não tentou ajudar alguém e foi rechaçado? Não se mete na minha vida, não. Isso aqui eu resolvo sozinho. Isso aqui não, né? Isso aqui não é fardo, não. Eu estou dando conta. É porque você está sendo muito pessimista. A Bíblia fala que a gente tem que ajudar um ao outro carregar o fardo, mas a gente precisa também ser vulnerável e deixar o outro carregar. A hora que alguém vir te oferecer ajuda, você não ficar resistente. Não, eu sou forte, eu dou conta de fazer tudo sozinho. Isso é verdade? Não é. Todos nós somos pecadores e temos situações na nossa vida que a gente precisa de ajuda. E nesse ponto aqui, irmãos, eu gostaria de reforçar um ponto a respeito do discipulado. É verdade que a gente viveu uma época na nossa igreja onde o discipulado foi uma coisa, às vezes, não tão boa, né? Às vezes uma imposição de regras ou uma coisa de bater cartão. Mas a gente precisa olhar que o discipulado é um instrumento muito importante para a gente carregar os fardos uns dos outros, né? Eu queria falar assim sobre a experiência que eu e a Viviane temos tido com nossos discipuladores, né? O Marcos e a Denise são os nossos discipuladores desde antes do Léo nascer. E tem sido muito bom. Claro que a gente passou por momentos difíceis, no início, né, até encaixar foi difícil, mas hoje temos uma relação muito boa, uma relação de parceria, onde um fala do coração do outro. Eles nos ensinam muitas coisas legais. Muitas vezes a gente chega lá para ter tempos com ele e o Marcos está com coisas preparadas para nos ensinar, porque eles têm mais maturidade que a gente no casamento, espiritualmente, na criação de filho, e tem sido muito bom. Eu fiquei falando, outro dia eu estava comentando sobre discipulado, a gente viajou e a gente deixou com eles o peixinho do Léo, o relâmpago, e as nossas plantinhas. A plantinha quase morreu, mas tudo bem, a gente não tomou água mesmo. Aí a gente foi lá deixar com eles o peixinho e as plantas, tivemos um tempo. Levei um sorvete, a gente teve um tempo. Quando a gente foi buscar as plantinhas e o peixe, a gente teve outro tempo. E assim, a gente tem tido uma relação de amizade. E para eles acompanharem a gente, e o Léo também,
eles nos dão toques super legais sobre a criação do Léo, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida. Então, assim, eu queria aproveitar esse momento para levantar que o discipulado é uma bênção, não uma maldição. Então, assim, se você está com o coração ferido em relação ao discipulado, tenta perdoar, tenta mudar, procura alguém para te ajudar, porque é muito bom. Outro dia a Cristina Bahia estava comentando uma coisa. O discipulado é uma tradição na nossa igreja, assim, desde muito tempo que a gente tem, né? E hoje em dia as igrejas, as outras igrejas, eu não estou falando as outras colocando elas num patamar de inferioridade, não. As outras igrejas, que tem muitas delas estão implantando o discipulado, porque é algo bom, é algo que ajuda, algo... Eu acho assim, se a gente tiver o discipulado, se a gente tiver as igrejas em casa, a gente vai ter uma igreja coesa, conectada. Então eu queria falar com você, se você não tem, busque. É algo assim, que sinceramente tem abençoado a minha vida e a vida da minha esposa. Se a gente tem, todo mundo pode ter. E não é porque é o Marcos e Denise, né? Graças a Deus eles são ótimos, mas tem muita gente muito legal nessa igreja e a gente pode aprender muito. A gente pode aprender muito tendo tempos também variados com um e com o outro, mas assim, eu estou falando da gente ter um casal de referência. Isso é muito bom. Depois a gente pode conversar mais, mas eu queria levantar isso porque é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente, amém? Eu queria agora, irmãos, de colocar alguns princípios espirituais para a gente poder fazer essa questão de levar o fardo um do outro de uma forma espiritual, de uma forma boa, de uma forma produtiva, amém? A primeira coisa que eu queria colocar está lá em Gálatas 6:1. O primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, que nós precisamos ser espirituais para poder ajudar um ao outro, amém? Lá em Gálatas 6:1 fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Interessante, a Bíblia fala, olha, vocês que são o quê? Espirituais. Então a primeira coisa que eu queria falar, irmãos, para a gente poder ajudar um ao outro, a gente precisa estar buscando a Deus individualmente. Se você não estiver buscando a Deus individualmente, orando e lendo a sua Bíblia, você não vai conseguir ajudar. E tem um outro perigo que tem também, que a Bíblia fala, olha, no finalzinho fala, cuide-se, porém, para que não seja também tentado. Se você não estiver espiritualmente firme, às vezes a pessoa vai te confessar um pecado e vai te fazer mal. Às vezes ela vai confessar, por exemplo, alguma coisa ligada à imoralidade, e isso vai começar a girar na sua cabeça e te fazer mal. Às vezes ela vai te confessar um pecado e você vai ficar chocado, com preconceito, preocupado, com medo. Ou seja, o primeiro pré-requisito para poder ajudar um ao outro é você se fortalecer com Deus. Você fazer seus tempos com Deus. É assim, e não tem segredo, é levantar cedo, ler sua Bíblia e orar. É isso. A Viviane faz uma vigilância comigo. Fala, Fábio, faz um bom tempo com Deus, busca a Deus. E ela fala assim, às vezes eu levanto, às vezes com a cara meio fechada, e falo, tudo bem, eu preciso orar, preciso ler minha Bíblia. E assim, eu queria confessar uma coisa que não é tão boa, mas assim, eu tenho 20 anos de cristão, eu nunca li a Bíblia inteira de capa a capa. Nunca me propus a fazer isso, e esse ano eu me propus a fazer. Não é vergonha, eu preciso ler tudo. E aí eu peguei um plano bíblico na internet, que são 3 capítulos por dia. E aí até o final do ano você lê a Bíblia inteira. Então eu estou lendo Gênesis, já li Esdras todo, estou lendo Neemias e estou lendo Mateus, um capítulo de cada. E assim, eu queria compartilhar com vocês, esse tempo todo que eu tenho como cristão, às vezes a gente começa a pensar assim, eu já li essa escritura, já li esse livro, por que eu vou ler agora, né? E isso não é verdade. A Bíblia, Deus tem muito para falar por meio da palavra dele. Eu estou lendo Gênesis, cara, eu nunca tinha visto isso. Que coisa interessante, que coisa bacana. Aí, e assim, é tanta coisa que eu tenho aprendido que eu tenho me proposto assim, pelo menos nessas leituras, eu tirar uma coisa de cada livro todo dia. E aí eu oro por essas coisas e todo dia eu tiro uma coisa. Então assim, é mentira essa coisa que já li, agora vou ter que procurar um livro em aramaico. Não, a Bíblia tem muito a nos dizer.
Outro dia eu estava comentando com a Viviane que eu li uma escritura onde Noé plantou uma vinha, ele acabou se embebedando, e um dos filhos dele foi lá e chamou os outros irmãos para zoar o pai. Eu vim aqui para vocês verem o pai, Noé ficou nu. Noé, quando acorda e fica sabendo disso, lida de forma super séria com o filho dele que havia querendo zoar ele. E é interessante que aconteceu uma situação onde eu tinha errado com o Léo e o Léo tinha sido desrespeitoso comigo. E eu lembrei da escritura na hora. Falei, ó Léo, você me perdoa, mas você tem que me respeitar, eu sou seu pai. Eu errei com você, mas não justifica você me tratar com desrespeito. Uma coisa que eu aprendi no meu tempo com Deus. Então assim, irmãos, eu queria inspirar de novo, é uma coisa que a gente bate sempre, mas busque a Deus individualmente. Dê um jeito, levante mais cedo, levanta um tempo mais cedo e busca a Deus, senta lá num lugar tranquilo e busca a Deus. Uma coisa que eu sei é o seguinte, você só pode dar aquilo que você tem. Se alguém bater lá na porta da sua casa pedindo comida, se você não tiver feito compra, você pode estar super afim de ajudar, mas você não vai conseguir. Você não tem. Se tiver um macarrão, você vai lá e leva, mas se não tem, como é que você ajuda? Então, às vezes, você vai ver um irmão, uma irmã sua em dificuldade, e você vai falar, né? Você já se sentiu assim? Poxa, como que eu ajudo? Às vezes é porque você não está alimentado. Então, assim, a gente tem que se alimentar espiritualmente e sobrar, sabe aqueles biscoitinhos que a gente deixa dentro da bolsa? Aqueles creme crack lá, aquelas barrinhas de cereal, uma frutinha. Fala, olha, eu me alimentei e tenho para te dar. A gente precisa ser assim na igreja. Mas se você não buscar, não vai ter. Amém? Então, assim, se anime, faça seus tempos com Deus. Às vezes fala, vai ter um tempo que eu não faço. Começa amanhã. Ótimo. Levanta amanhã. É simples. Coloca seu despertador meia hora mais cedo e senta sozinho no lugar com a sua palavra. Ponto. É isso. Talvez vai ficar meio enferrujado, mas se você insistir, te garanto que vai ficar melhor. Amém? Não deixe de buscar a Deus, irmãos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu queria falar é sobre a gente ouvir antes de falar. Vamos abrir lá em Provérbios 18:13. Provérbios 18:13 fala assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. A Bíblia tem várias escrituras que nos animam a sermos bons ouvintes, né? É interessante a gente pensar nisso. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Às vezes alguém te ouve com tanta atenção quando você está falando de um problema, que o simples fato dela te ouvir já te ajuda, né? E é interessante que a pessoa que é um bom ouvinte, ela mostra isso com a expressão facial, com os olhos, né? Ela se vira para você, né? Não é, né? Hoje em dia a gente está assim, né? A pessoa está falando no Facebook, né? Outro dia a gente estava no restaurante, tinha umas crianças brincando no pula-pula, e a criança falava assim, pai, olha aqui que eu estou fazendo. Aí o pai falou assim, que lindo, minha filha, puxa, oh, maravilhoso. Ele nem olhava, ele falava, nossa filha. Isso não funciona, né? Para a gente ser bom ouvinte, a gente precisa olhar no olho da pessoa, a gente precisa se virar para ela. O simples fato de fazer isso, você não precisa nem abrir sua boca, você já vai ajudar a pessoa. Mas outra coisa importante, irmãos, é que muitas vezes a gente fica muito ansioso para poder falar. A pessoa, né, isso acontece muito com marido e mulher, né? A pessoa começa a falar, a outra já completa a frase. E isso é ruim, é decepcionante, né? Falando, deixa eu terminar. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado para ouvir a ideia inteira da que a pessoa está falando. A gente fez um curso com a Alcides e a Leslie, e eles falaram para a gente isso, né? Que muitas vezes, antes de aconselhar um casal, aconselhar alguém, eles têm, assim, às vezes 2 encontros de 1h30 só para ouvir. Para as pessoas falarem, sabe, se esvaziarem. E depois eles ouvirem aquilo tudo, eles oram e eles têm material para realmente ajudar. A gente foi treinado na nossa igreja a dar respostas muito rápidas. Pessoas às vezes falam uma coisinha, você já vem com um arsenal de escrituras. Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, não ajuda. Ao invés de aproximar, faz o quê?
separa, né? Eles falam, não, mas não é assim. Muitas vezes porque a gente não teve paciência para ouvir. E a gente tem que fazer perguntas, né? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, vamos supor que a Sueli, quem está aqui perto, leva na rasa. Vamos supor que a Sueli vem o Eduardo, vamos falar o Eduardo. O Eduardo vem reclamar da Sueli comigo. Aí eu ouço e falo assim, Eduardo, a Sueli realmente ela parece mesmo. Viu? Já reparei, ela parece que é bem brava mesmo. Imagina só, eu estou ajudando? Eu estou até ouvindo, mas não estou ajudando. E muitas vezes, às vezes na fala do Eduardo, vamos supor que eu suspeitei disso, é hipotético, viu, gente? Eu preciso perguntar para o Eduardo, cara, você quer me dizer, você tá me dizendo que às vezes a Sueli é meio brava com você e isso te faz mal? É isso que você quer me dizer? Muitas vezes o Eduardo vai falar assim, não, Fábio, se eu dei a entender isso, me desculpa, a Sueli é ótima, super carinhosa, uma fofa. Se a gente não perguntar, às vezes a gente entende errado e leva isso errado. A gente tem que perguntar. Olha, é isso, Eduardo? É isso que eu entendi? É isso que você quis me dizer? Você está se sentindo assim? O sentimento que você tem é esse? Para a pessoa falar, cara... E outra coisa, quando você faz perguntas assim, às vezes você ajuda a própria pessoa a entender o que ela está sentindo. Às vezes não está claro para ela. Às vezes a gente, por exemplo, está numa situação tão conturbada que os sentimentos ficam todos misturados. Quando você faz pergunta, você ajuda a pessoa até identificar o que ela está sentindo. Então, assim, irmãos, vamos nos esforçar para sermos bons ouvintes. Eu lembro de uma situação que eu passei. Eu estava num emprego que eu não estava feliz, estava difícil, estava me sentindo oprimido nesse emprego. E a gente foi numa convenção de vendas em Angra dos Reis, imagina, né? Parece algo maravilhoso, né? Convenção de vendas, Angra dos Reis, tudo pago, hotel na beira da praia. E teve um dia, que era um dia livre, eu não quis sair do quarto. Eu não estava bem, não queria sair do quarto, fiquei no quarto. E aí eles colocaram duas pessoas em cada quarto. Um colega foi lá e me viu lá. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí eu comecei a falar. Esse cara ficou 3 horas conversando comigo, me ouvindo, e o cara nem cristão era, me ouvindo, falando. É interessante uma coisa, eu não consigo esquecer desse dia, marcou meu coração. Eu não encontro pessoalmente com esse cara, já tem uns 2, 3 anos, ele é meu amigo lá no Facebook, às vezes a gente conversa alguma coisinha, mas o que ele fez marcou meu coração, porque ele parou, ele estava lá curtindo lá fora, ele parou para poder me ouvir. Marcou meu coração, eu não consigo esquecer. Acho que daqui a 20 anos eu não vou esquecer o que esse cara fez. Ou seja, a gente pode fazer isso um pelo outro. Parar o nosso tempo e ouvir. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, considerar, se interessar. Imagina, quanto mais a gente fizer isso, mais amor vai haver entre nós, vocês concordam? Então assim, irmão, antes de dar o diagnóstico, ouça. Se você tiver com dúvida, ore, vá para casa, eu gostaria de pensar nisso. Mas vamos investir nisso, amém? Uma outra coisa que eu queria falar também que é importante é o quê? Você mostrar empatia. A Bíblia não traz a palavra empatia, mas ela traz escrituras que falam do mesmo significado. Lá em 1 Pedro 3, no versículo 8, Pedro 3:8. Fala assim, ó. Quanto ao mais, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Interessante essa escritura, né? Pedro fala que a gente tem que se relacionar de uma forma fraternal, compassiva e sermos misericordiosos e humildes uns com os outros, né? Muitas vezes também a gente vai falar do coração nosso com a outra pessoa e a gente recebe né? A pessoa é dura com a gente, né? O que acontece? Você vai querer falar de novo? Não vai, né? Não que a gente vai acobertar o pecado um do outro, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa ser humilde para ouvir um ao outro.
lembrar que nós somos pecadores também. Logo, a gente não pode tirar pedra em ninguém, a gente precisa ouvir com humildade, com misericórdia. Eu me lembro de um dia, eu trabalhei o dia todo e depois fui para a igreja em casa. E aquele dia tinha sido um dia difícil para mim em relação à cobiça. Assim, eu não me entreguei ao pecado, mas foi um dia difícil. Eu estava num evento e foi um dia complicado para mim nesse sentido. E eu cheguei lá na igreja em casa e falei, eu quero conversar com o meu irmão. Eu fui chamei o Muralha para conversar, o Anderson. Falei, o Anderson, chamei, ele estava lá na roda lá, todo mundo brincando, eu falei, o Anderson, chega aqui, cara, eu queria conversar com você. Eu falei, cara, hoje foi um dia difícil para mim, com cobiça e tudo. E o Anderson foi muito misericordioso. Falou assim, Fábio, para mim às vezes também é difícil, cara, complicado às vezes a gente tem problema em casa, a gente acha que pode olhar para outras mulheres na rua. E eu me senti amado. Eu não senti me acobertado no pecado. Ele falou que era errado. Ele falou, cara, para mim também é difícil. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus. É interessante porque eu saí de lá aliviado porque confessei meu pecado, mas principalmente eu saí de lá unido com meu irmão. Né? E eu tenho apreciado cada vez mais você, irmão, como amigo. Porque eu me senti amado, me senti cuidado, eu não me senti julgado. Ele não olhou para mim e falou assim, Fábio, você prega lá na frente, cara. Você tem uma esposa linda, deixa de ser safado. Não foi isso que ele fez. Ele me amou. Falou, cara, para mim também às vezes é difícil. E aí, ó, a gente se uniu. E eu sei que se um dia eu quiser conversar outra coisa de novo com esse irmão, eu vou ter paz para conversar. A gente precisa criar um ambiente assim, irmão. Um ambiente de segurança. Não um ambiente de acobertar pecado um do outro, mas um ambiente de segurança, de amor, porque todos nós somos pecadores. Qual homem aqui que não tem dificuldade com cobiça? Todos nós temos. Mentira falar que não tem. Claro que a gente não estou falando com isso, irmãos, que a carne é fraca e a gente vai pecar. Não é isso que eu estou dizendo. Que o pecado é aceitável. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa ter entre nós um ambiente onde a gente vai ter segurança para falar do nosso coração, falar das coisas mais difíceis, sabendo que quem está ouvindo lá do outro lado não vai te julgar, mas vai te amar. Se a gente fizer isso, com certeza mais pessoas vão ter liberdade de falar dos seus corações. Eu acho também, irmão, não é desculpa. Ninguém fala o seguinte, eu não falo do meu coração porque eu sou julgado. Tem 2 anos que eu não confesso pecado. Isso é a sua carga lá que você não está levando, está virando um fardo por sua culpa. Não é possível que dentro de uma igreja dessa você não vai achar um irmão que vai ser amoroso para te ouvir. Talvez você falou com um e parou. Isso não é desculpa. Mas se a gente investir em um ambiente assim, vai ser um ambiente propício para a gente abrir nossos corações. Amém? Então, irmão, pense nisso. Na hora que alguém vir falar com você, não horroriza. Lembra que você também é pecador e ame essa pessoa. Use as escrituras e ame essa pessoa. Traga ela para perto de você e de Deus. Porque aí a gente vai ter um ambiente bom e um ambiente de arrependimento. Amém? Uma outra coisa que eu queria colocar é que a gente deve estimular a autoavaliação por parte das pessoas. Aí em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 10, fala assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Amém?
Interessante que a Bíblia fala que a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Mas a tristeza de Deus produz o quê? Vida, arrependimento, salvação. E às vezes a gente, ou por covardia, ou por falta de espiritualidade, ou por egoísmo, a gente não quer ajudar a pessoa a chegar no cerne da questão, no ponto. E uma coisa importante, irmãos, enquanto uma pessoa não enxerga o ponto, ela não se arrepende. Enquanto ela não entende o que está levando ela a agir daquela forma errada, pecaminosa, ela não se arrepende. Queria falar sobre mim. Eu e a Viviane estamos saindo de uma situação financeira difícil, apertada, porque a gente, apesar de ter bons empregos e ganhar razoavelmente bem, a gente estava gastando mais do que a gente podia. E a gente pode dar muita desculpa nesse assunto, né? Ah, as coisas estão caras, é a crise, é bom comprar, e é bom comprar, né? Todo mundo concorda, é bom comprar. Tem várias coisas aí. Mas qual que é o cerne da questão? O cerne da questão é que eu, principalmente eu, estava buscando mais alegria no mundo do que em Deus. Ponto final. É bom ver isso? É duro, né? Falar, em vez de buscar contentamento em Deus, estou buscando no mundo. Mas isso estava gerando uma boleta de cartão de crédito alta. E alguém precisava me falar isso, né? Porque senão eu ia continuar. Graças a Deus que eu tenho amigos que com amor e com carinho me ajudaram a ver isso. A minha própria esposa me ajudou a ver isso. Foi bom ver isso? Vocês acham que foi fácil? Não, é duro você olhar para o seu coração e falar, 20 anos de cristão e eu... Né? Porque é interessante, né? Você compra um celular, né? É super legal, né? Você fala, bacana, grandão, tira foto bonita. E você fala, é rápido, né? Só que é interessante, essa sensação de contentamento, ela dura o quê? 15 dias, um mês, né? Depois você quer ter a sensação de novo, né? E aí o que te leva a fazer? Comprar de novo, né? E comprar de novo. E a alegria em Deus não é assim, é uma alegria perene, né? Uma alegria que está lá, você não precisa ficar comprando, né? Mas, na medida que eu consegui ver isso no meu coração, eu comecei a dar passos. A gente cancelou o cartão de crédito, não tem mais cartão de crédito. Graças a Deus não estamos devendo nada. Estamos controlando o nosso dinheiro direitinho, tudo que eu consumo eu anoto. A gente está controlando nossos gastos e estamos saindo da situação difícil. Eu estou querendo dizer, irmãos, a gente precisa ajudar as pessoas a enxergarem o que leva elas a pecarem. E muitas vezes essa não vai ser uma conversa fácil. Muitas vezes, às vezes a pessoa não vai querer ter essa conversa. Né? Tem coisas na nossa vida que nem sozinho a gente gosta de pensar nelas, não é isso? Dá vergonha de pensar sozinho, quanto mais de falar delas. Mas a gente precisa, primeiro, querer confessar e também, como irmãos, querer ajudar as pessoas nisso. Ter conversas profundas que vão ajudar as pessoas a chegar no entendimento do porquê elas estão pecando. É o que? É mágoa? Foi um problema de criação? É raiva? É ódio? Às vezes é picaretagem mesmo. Às vezes a pessoa quer pecar, mas você precisa ajudar ela a ver isso também. Às vezes a pessoa está pecando de forma deliberada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Não adianta você chegar lá e falar para a pessoa, se arrependa, vai orar. Não, isso não vai ajudar. Você precisa gastar tempo para ajudar a pessoa a chegar ao entendimento. Poxa, é verdade, eu sou egoísta. Eu sou egoísta, eu quero viver para mim e isso me leva a não servir na igreja, não me envolver com as pessoas. Se você ajudar a pessoa a enxergar isso, ela dá um passo para o arrependimento. Amém? Mas isso custa um preço. Isso custa um preço que é mexer em lixo, né? Muitas vezes a gente só quer ter conversas agradáveis, né? E aí, como é que você está? Como é que foi as férias? Irene tirou foto com um artista global, tal. A gente quer até só conversas aqui. Que eu olhei aqui, eu lembrei. A gente precisa ter conversas difíceis. A gente precisa estar disposto a ter conversas mais difíceis. Porque isso cura. Isso tem a capacidade de curar. Amém? Então, ajude a pessoa a se autoavaliar. E por último, irmãos, eu queria falar sobre algumas coisas, uma coisa prática, né? Passos práticos para o arrependimento. Lá em Lucas, no capítulo 3,
Lucas 3:8. João estava pregando no deserto e muitas pessoas estavam indo lá falando: mestre, o que devemos fazer, né? O que a gente faz? E olha só o que João falou no versículo 8: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Depois no 11, no 10, aí ele falou assim: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Ou seja, o arrependimento pressupõe que a pessoa vai fazer coisas diferentes. Ou seja, ela vai ter práticas diferentes. Vocês acreditariam que eu estou arrependido se eu falasse para vocês que eu estou com 5 cartões de crédito para carteira? Você vai falar: opa, alguma coisa não está batendo aí, né? Ou seja, o arrependimento pressupõe atitudes práticas, né? Pressupõe movimento na vida, né? Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes a gente até sabe que a gente precisa fazer, mas não consegue. Queria dar um exemplo. Não tenho um problema de falar nisso, porque o pai dele falou aqui na frente, então eu vou falar. O Nicolas, eu estudei a Bíblia com ele, mas ele tem uma certa dificuldade com a escola. Ele tem dificuldade em estudar, em sentar e se concentrar. Que tipo de amigo eu vou ser para ele se eu não cuidar disso? Se o Lucas não cuidar disso? Adianta, o cara, Nicolas, precisa se arrepender, precisa ser bom aluno, beleza. Aí o cara foi batizado. Se eu não acompanhar ele, vocês acham que ele vai conseguir fazer sozinho? Ele não vai. Não porque ele é pior que ninguém, não. Tem coisas também que eu não consigo fazer sozinho. A amizade e relacionamento com o Nicolas, eu sei que nos próximos anos eu vou ter que perguntar: e aí, Nicolas, como é que estão as notas? Você está sentando onde lá na sala de aula? Está conseguindo? Está estudando em casa? Se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo um bom amigo para ele. Eu sei que é uma dificuldade, é uma coisa difícil para ele fazer sozinho. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente não só precisa mostrar um plano de arrependimento para as pessoas, como a gente precisa acompanhá-las. Não adianta você chegar lá e falar: dessa eu saí, agora eu vou para o próximo. Não. Você precisa assumir um compromisso com a pessoa e fazer segmento com ela. Eu já falei com o Nico, já falei com o Marcos. Marcos, o Nico precisa ter um horário para estudar todo dia. Ele precisa ter. Eu falei com ele também: Nicolas, tira boas notas no início do mês, porque aí você se garante. Senta lá, cara, e estuda. O Nicolas, ele é muito assim, ele se envolve, quer liderar os movimentos da escola, né? Super ativo. Eu falei: cara, esquece isso tudo, preocupa com suas notas. Isso que é o importante para você. Se você tiver boas notas, todo mundo vai te ouvir na hora que você falar. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Não adianta só mostrar. Não adianta. Isso aqui é um passo a passo, né? Que, isso inclusive está no livro, né? É lá na parte prática do livro, vocês vão ler essa parte lá. Ou seja, é uma forma de você, do início ao fim, conduzir alguém e ajudar alguém a chegar até o arrependimento. Mas essa parte aqui é muito importante. Que é o que? Você precisa assumir responsabilidade para a pessoa que você começa a ajudar. Não é fazer como Pilatos, né? Eu já te falei, agora eu lavo as mãos, se arrependa aí e amém, que eu vou para o outro, que eu vou cuidar da minha vida. Não. Assuma a responsabilidade para a pessoa que você está ajudando. Amém, irmãos? Eu acho que foram bastante escrituras, bastante coisa. Eu queria muito inspirar vocês a pensarem nisso, a refletirem na sua semana, refazer a pregação no seu tempo com Deus, para que a gente tenha uma igreja, irmãos, de relacionamentos especiais. É assim que as pessoas vão ver que a gente é a igreja de Deus, né? Jesus falou: olha, as pessoas vão perceber que vocês são discípulos pelo quê? Pelo amor, né? É isso que vai mostrar a identidade da igreja para fora. Amém? Muito obrigado. É isso. Valeu.